Fala pessoal, beleza? Então na aula de hoje a gente vai ver mais uns elementos que ficaram pendentes sobre a geografia urbana, focando mais na questão da urbanização no Brasil, beleza? Então essa é uma aula que deve ser um pouquinho mais curta que as demais, e aí a gente vai trabalhar algumas coisinhas aí que ficaram pendentes, beleza? Então aqui sobre a urbanização brasileira, eu já havia comentado, ela foi predominante com características ali dos fatores repulsivos do campo, né, que culminou em um grande êxodo rural e em uma urbanização acelerada de alguns centros urbanos, né, principalmente ali em São Paulo, e foi resultado ali da concentração fundiária, alterações das relações de trabalho no campo, a mecanização agrícola, que levou à migração da mão de obra desempregada para a cidade, né, que foi o processo conhecido como Revolução Verde, que a gente vai ver lá no próximo conteúdo do trimestre, que é a Geografia Agrária, né? E esse processo de urbanização no Brasil, né, que foi muito acelerado, muito corrido, ele acabou levando a alguns inchaços, né, nos centros urbanos, a macrocefalia urbana, que a gente comentou na aula passada, que se traduziu em aumento da desigualdade social nas grandes cidades, o que fez aumentar a violência urbana, trouxe, né, segregação social, vários problemas, né, em termos, né, urbanos, que a gente discutiu já nos outros vídeos, mas também teve um lado positivo, né, que os índices, né, em termos como a natalidade, diminuição do índice de mortalidade, a redução da natalidade, né, os índices de mortalidade infantil, aumentou a expectativa de vida e aumento das taxas de escolarização, né? Então foram frutos dessa questão da urbanização no Brasil que melhorou o acesso a bens e serviços, né, por parte dessa população que estava no campo, né? Então tem esses dois lados, né, que dá para discutir na urbanização brasileira, beleza? Já hoje, né, mais de 80% da população vive em cidades, 49 cidades com mais de 350 mil habitantes abrigam 50% da população urbana no país e detêm 65% do PIB. E a gente observa um aprofundamento do processo de interiorização, né? Então, nas décadas de 70, a gente via uma metropolização muito forte, né? Com as pessoas indo para metrópoles. Hoje a gente vê um crescimento mais das cidades médias, né? Seja por fato de empresas e indústrias que estão saindo das grandes metrópoles inchadas e indo para esses centros médios, né, que acabam comportando melhor a infraestrutura e apresentando alguns elementos potenciais aí para atrair, né, essas empresas e atraindo as empresas atrai as pessoas em busca de emprego e entre outros elementos, beleza? Aí aqui um pequeno resumo também sobre o processo de formação das cidades brasileiras, né? Então a gente observa que até 1960 eram 2.766 municípios e os primeiros municípios brasileiros eles acabaram surgindo no litoral brasileiro, né? Então as primeiras cidades que datam de 1500 até 1700 elas sempre eram focadas no interior e estavam diretamente relacionadas ao modelo de colonização tipo agrário exportador, né? Que até hoje é uma das principais potenciais econômicos do Brasil, né? Então havia cidade, a cidade tinha como elemento, né, a exportação para o exterior das suas matérias-primas e por conta disso, né, as primeiras cidades como São Francisco do Sul, Paranaguá, Santos, entre outros, eram no litoral ou muito próximo do litoral, como São Paulo, aqui, certo? E aí na década, no século de 1700, né, ali como teve a descoberta do ouro no Brasil, todo o ciclo do ouro, houve muito desenvolvimento das cidades aqui no interior mineiro e com a decadência, né, da mineração e a ascendência da cafeicultura, a gente observou o desenvolvimento de várias cidades aqui no interior paulista, beleza? E aí nos últimos anos, né, com a industrialização brasileira, com a interiorização, a abertura de Brasília, né, construção de estradas e melhoria da infraestrutura urbana, hidroviária, né, aqui no norte, aqui no sul, a gente começou a observar cada vez mais a interiorização do Brasil e a interligação dessa rede urbana, né? Então, o que era
muitas ilhas de exportações, né, que muito pouco interligadas entre si, passou a ser uma rede urbana muito mais conectada, né, e relacionada entre os várias regiões, entre os vários estados, né? Então a gente percebe aí como a evolução da malha municipal com a criação de novos municípios deixou o mapa bem mais preenchido aqui no lado direito, né? Então, de 1600 passou para 1565, 5.500 municípios nos anos 2000, né? E aí, o que freou um pouco a criação dos novos municípios foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, né? Então, observe que de 1980 para 2000 cresceu quase 2.000, né? Municípios, 1.600, alguma coisa assim. E desde 2000, né, são poucos os novos municípios, né? São 63 novos municípios apenas, porque ficou um processo bem mais burocrático, né? Na criação do novo município, você vai ter que provar a viabilidade financeira desse município, né? Tem que ter uma série de questões que tem que atentar na criação de um novo município. Além da responsabilidade fiscal, ter dado um pouco mais de autonomia, né, para os distritos, né, e vilas, e assim, né, diminuir a pressão pela criação de novos municípios. Aqui em Joinville, a gente tem como um exemplo claro a questão ali do Pirabiraba, né, que tinha essa ideia de se emancipar, se tornar um município, porém com a lei da responsabilidade fiscal, né, há vários critérios a serem preenchidos e acaba ficando um pouquinho mais burocrático e complicado a criação de novos municípios no Brasil, até porque grande parte dos municípios que já existem hoje, né, eles são deficitários, né? Ou seja, né, a coleta de impostos que eles recebem não cobre as despesas, né, que o município possui na saúde, na educação, na segurança, servidores e etc e tal, né? Então eles dependem de verbas que os estados repassam, que a federação passa, e aí também é uma questão complicada a criação de novos municípios por toda a pressão que ele acaba pressionando, mas por outro lado, às vezes a criação do município acaba integrando, né, populações que estavam muito marginalizadas por conta, né, da cidade, que é o perímetro urbano principal, muitas vezes, né, a sede do município, meio que não direcionar as verbas ali para aquela região. Beleza? Então essa aí é um pouco da malha municipal brasileira atual, né, que está bem mais interiorizada. E aí nessa questão a gente também tem que problematizar um pouco sobre a hierarquia e a influência dos centros urbanos no Brasil. Então a gente também viu lá na aula passada, né, um pouco sobre hierarquia urbana. A gente viu como as cidades são os nós, né, da rede urbana, que elas polarizam bens, serviços, pessoas, mercadorias, capitais, e algumas acabam sendo mais importantes que outras, né? São sede de grandes empresas, né? Possuem bolsa de valores, negócios, grandes bancos, né? Os capitais ali circulam mais fácil naquela região, são mais universidades, são mais centros de pesquisas, onde as decisões acabam polarizando, né, e influenciando, né, outras cidades. E no Brasil, a gente observa que existem duas cidades que são as que mais influenciam o restante das cidades brasileiras, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Elas são consideradas, de acordo com a classificação do IBGE, que a gente vai ver, elas são consideradas metrópoles nacionais, né? Então, em São Paulo, a gente vê a sede de grandes bancos, das grandes indústrias do país, centros de pesquisas mais avançados, bolsas de valores, grandes grupos de comunicação, hospitais de referência, né? Então, quando você vê uma pessoa famosa que fica doente, ela vai, pega um helicóptero de UTI e vai para São Paulo, no Hospital Albert Einstein, né? Então, é onde é a cidade que tem atrai os maiores polos de investimento, atrai o maior polo de capital e com isso acaba atraindo várias situações, beleza? E a gente também viu lá na primeira aula sobre a megalópole brasileira, né, que vai de São Paulo até Rio de Janeiro, que ela está em formação e ela engloba essa conectividade cada vez maior dessas duas metrópoles, né, São Paulo e Rio de Janeiro, duas áreas metropolitanas, né, junto com Campinas, junto com Santos, integrando aí grande parte das atividades econômicas do Brasil e sendo, né, atraindo muito polarizando o resto da cidade. Né? Então, esse mapa é bem didático, né, porque ele mostra
essa classificação do IBGE com a área de influência das cidades, né, das metrópoles. E o IBGE ele classifica as cidades, né, dependendo da sua oferta de bens, serviços, né, do seu papel, da movimentação de pessoas, da procura, né, de ônibus que chegam, de investimentos, de equipamentos urbanos, nessa classificação aqui embaixo, né. A gente observa as grandes metrópoles nacionais, que são duas, Rio de Janeiro e São Paulo, né, as duas grandes metrópoles nacionais. A gente vê outras metrópoles nacionais aqui no mapa. Aqui está Brasília. E aí a gente vê algumas que o IBGE classifica como metrópoles. Aqui no sul a gente vê Curitiba e Porto Alegre. Aí a gente vai ter as capitais regionais A. No outro slide está a classificação ali certinho delas. Capital regional B, capital regional C, e aí continua essa hierarquia ali até chegar às cidades de menor importância que não sofrem polarização de nenhuma outra, né? Então, por exemplo, Joinville aqui, ela seria uma capital regional A, certo? E, por exemplo, Barra do Sul seria um centro de zona B, que só recebe influência das demais cidades. Então a gente observa que aqui no Centro-Sul as cidades elas são mais articuladas e interligadas entre si. Então há uma rede urbana mais complexa e que se interrelaciona. Já na Amazônia as cidades são mais esparsas e menos articuladas, né? Então exercem menos influência, né, entre si, o que leva centros menores a exercerem o mesmo nível de importância que outros maiores localizados na região sul. E aí, né, segundo o IBGE, as regiões de influência das brasileiras são delimitadas principalmente pelo fluxo de consumidores que utilizam o comércio. Então é muito comum lá as pessoas irem até São Paulo, né, os varejistas comprarem roupas, outros produtos para revenderem. E ao realizar o levantamento para a elaboração desse mapa, eles investigaram desde nessa questão ali dos serviços, do comércio, aos meios de transporte entre os municípios, os principais destinos de pessoas que buscam produtos e serviços, e entre outros critérios, beleza? Então a gente percebe aí, né, uma região centro-sul muito mais interligada, com várias cidades exercendo influência uma às outras, né? E aí aqui está um pouco da descrição aqui do que seria o que seria cada um desses elementos, né? Então, por exemplo, a metrópole seriam os 12 principais centros urbanos do país, que são divididos em 3 níveis, né? E acabam exercendo influência nacional no país, né? Na oferta de bens, serviços, universidades, atraindo investimento, procura e entre outros, né? Aí a gente vai ter as capitais regionais, que tem uma influência ali local, que influencia outras cidades, e assim por diante. Beleza? Então toda essa classificação do IBGE é muito importante para os poderes públicos, né? Seja federal, estadual, municipal, planejarem políticas públicas, né? Entenderem de quem sofre influência, como se organizar, assim como a iniciativa privada, né? Na hora de estabelecer novos negócios, novos investimentos, é fundamental se olhar essa distribuição e realizar esse planejamento, beleza? E aí aqui foi o que eu comentei ali anteriormente, né, desse processo que se observa hoje no Brasil, que é a desmetropolização, né? Então a gente viu lá na primeira aula a metropolização, que é aquele processo da metrópole tá se erguendo, né? Já a desmetropolização, ela é quando as cidades de menor porte estão, digamos, atraindo mais, crescendo mais rápido do que as próprias metrópoles, né, em termos percentuais. Então, demonstra que hoje a gente está vendo uma transferência de indústria das grandes para as médias e pequenas cidades, né? Então, hoje acaba ficando mais caro para uma empresa ficar dentro de um centro inchado, né, seja pelo congestionamento, pelos impostos, pela falta de competitividade. Ela recebe incentivos fiscais, né, de outros municípios médios e menores que querem atrair essas empresas, que são incentivos fiscais. É basicamente a empresa ganhar o terreno, às vezes, não precisar pagar determinados impostos municipais, estaduais, que isso acaba atraindo ela, né, e fazendo essa desmetropolização aí, né, quando as cidades médias acabam pegando algumas funções que antes eram exclusivas das grandes metrópoles, beleza?
Outro fator importante da urbanização brasileira é a questão do plano diretor e do estatuto da cidade. Não sei se já ouviram falar, né, desse documento, mas ela foi estabelecida pela lei em 2001 também, né, do Código da Estatuto da Cidade, e ela prevê que algumas cidades, né, que têm uns critérios, né, por exemplo, ter mais de 20 mil habitantes, né, ser um patrimônio histórico, etc. e tal, essas cidades elas têm por obrigação construir um plano diretor, né, que vai guiar como que essa cidade vai crescer, né, para onde, qual que é o uso da terra dessa cidade, né, estabelecendo várias situações de planejamento, né, que mostra aqui os 6 tópicos, por exemplo, que ela observa. E esse plano diretor ele deve ser feito, né, pelo Poder Legislativo, né, em parceria com o Executivo, com participação da sociedade civil, com associações, né, de moradores, instituições, né? Por exemplo, em Araquari, o IFC foi convidado para discutir, né, o plano diretor de Araquari para estar trabalhando nos rumos da cidade. E o plano diretor é algo que afeta a vida de todo mundo, né? Seja pela questão cultural, estabelecendo o uso do solo, né, e zoneamento urbano, e a partir disso altera o valor da terra, e isso vai acabar afetando várias outras situações e assim por diante. Então é bem interessante. Então, por exemplo, alguns dos critérios que o plano diretor estabelece. O primeiro, estabelece a área do perímetro urbano, que a gente viu lá naquela primeira aula, que a partir disso é cobrado IPTU, né? Então isso significa dinheiro, porque onde não fica na área do perímetro urbano é cobrado o imposto territorial rural, né, que é um valor por metro quadrado abaixo do IPTU, né? Então daí você delimita o perímetro urbano principal, que vai ser a cidade, e aí caso tenha outros perímetros urbanos, né, serão distritos, vilas ou povoados que também vão pagar IPTU, e a área que não fica dentro do perímetro urbano seria a parte rural, né? Então aí que possa estabelecer algumas atividades, enquanto no espaço urbano possa estabelecer outras. A lei do parcelamento do solo urbano. Então ela vai estabelecer o tamanho mínimo dos lotes urbanos em determinadas regiões. Isso vai acabar determinando o grau de adensamento de um bairro ou zona da cidade. Por exemplo, num bairro o lote mínimo pode ter 200 metros, no outro ele pode ter 500 metros. Então isso vai determinar o nível, né, que esse bairro vai ser ocupado, né? Se vai ser muito adensado, pouco, e entre outros. A lei do zoneamento é uma das mais interessantes, né? Ela estabelece as zonas do município nas quais a ocupação será estritamente residencial, ou seja, numa área que é estritamente residencial, não vai poder ter, né, comércio, não vai poder ter casa noturna, ou qual que vai ficar a área do distrito industrial, que vai poder ter fábricas, indústrias, né, que expelem alguns produtos que são mais tóxicos ao meio ambiente. Uma questão que afeta muito, né, a condição de funcionamento das casas noturnas, por que algumas funcionam só até 11 horas, enquanto outras têm alvará para funcionar até 4 da manhã, até 6 da manhã? Vai depender do zoneamento que foi feito dessa zona urbana, né? Vai ter um trecho lá que vão falar, essa aqui pode ser das casas noturnas e a galera pode se divertir à vontade, vai ter música mesmo e beleza, né? Já aqui não, aqui vai ser um bairro, né, misto, residencial, então as casas noturnas vão funcionar até 11 da noite apenas, né? E aí o alvará, que é liberado para aquela casa noturna, para aquele bar, para aquele estabelecimento comercial, vai ter que respeitar esse horário. E se não respeitar, é chamado da polícia, né? A polícia pode multar e fechar o estabelecimento, etc. e tal. Beleza? O código de edificação vai estabelecer, por exemplo, a área de recuo do terreno. Não pode construir, né, tem que ter uma determinada linha de metros na zona frontal, normas de segurança, entre outros. As leis ambientais que vão colocar como que vai ser a coleta e o destino do lixo, a emissão de poluentes atmosféricos, né, que acaba afetando a localização das indústrias, entre outros. O plano de sistema viário e de transporte coletivo, né, qual que vai ser o trajeto das linhas de ônibus, a estratégia que vai facilitar isso. Por exemplo, em Joinville a gente tem os corredores de ônibus, né? A gente pode estabelecer um projeto de trem urbano, metrô, novas avenidas,
entre outros aí que acaba afetando também. Um exemplo bem interessante é esse aqui da fábrica em Joinville, ali, né, na via gastronômica. Ela era uma fábrica que, quando ela foi fundada ali, algumas décadas atrás, ela ficava numa região mais periférica da cidade, né? Então o centro ficava mais perto do rio, lá onde fica hoje o mercado municipal, e, né, considerando os meios de transporte na época, aqui era periferia, então era um lugar onde as fábricas ficavam. Com o passar do tempo, o centro foi se expandindo, né, foi ficando cada vez mais a malha urbana se espalhando, até que todo em volta ficou cheio de casas residenciais ou comerciais do setor terciário. Então, né, no plano diretor, né, se viu que não colocou-se que não podia ter fábricas, né, novas fábricas para congestionar, né, ainda mais a cidade, a poluição e etc e tal. Então aí a fábrica foi desativada, mas ficou como patrimônio cultural a chaminé aqui, né? Interessante que valoriza essa questão do patrimônio cultural ali da cidade, da memória e entre outros elementos, e hoje acaba funcionando uma universidade ali nessa região, e isso tudo está determinado pelo plano diretor. Aqui a gente vê o plano diretor da Araquari, né, após a consulta popular, a participação de várias cidades civis, eles estabeleceram vários zoneamentos urbanos, né, o zoneamento de interesse cultural, né, de diversidade urbana, que seriam os lugares para residir com as regras, né, então são vários zoneamentos diferentes, considerando ali os vários bairros, várias localidades de Araquari, a zona de interesse turístico, a zona de produção industrial, onde vai ter algumas possibilidades que as outras zonas não têm, a zona de produção da indústria automobilística, né, ali para atrair ali as empresas dessa zona, então ali vai ter uma série de benefícios fiscais para empresas automobilísticas se instalarem nessa região, então elas vão estar ali, e assim por diante, né? Então ele também estabelece a vegetação que está ali na região, os zoneamentos rurais, os de uso sustentável, de interesse ambiental, de interesse específico aeroportuário. Então, dependendo dessa região aqui, não vai poder algumas atividades econômicas, mas que são específicas, né? Então, ali a gente percebe como que foi feito esse plano diretor, e essa linha vermelha aqui, englobando, seria o perímetro urbano da cidade, onde vai ser cobrado IPTU e entre outras situações, né, que a gente já havia discutido aí nas aulas anteriores aí o plano diretor de Araquari, beleza? E aí também no plano diretor você também vai ter que trabalhar na questão da mobilidade urbana, que é algo super em voga atualmente. Então, por exemplo, em Araquari a gente vê que é uma cidade que vem crescendo muito, mas ainda falta muito em termos de mobilidade urbana, de planejamento para se estruturar, né? Então a gente só tem uma rodovia que interliga, não tem uma ciclovia para as pessoas, né, usarem a bicicleta para ir ao trabalho, que desafogaria o tráfego, né, e entre outros elementos. E aí que eu puxo de novo, né, aquela série de reportagens Expresso Futuro da China, mostrando como lá, né, em Pequim lá são quase 6 milhões de bicicletas compartilhadas. E aí, né, eles estão querendo fazer do século XXI o século da bicicleta novamente, valorizando esse meio de transporte, né? Em Joinville, que era conhecido como a cidade da bicicleta, a gente vê que há corredores de bicicleta, que dá para se cruzar a cidade quase de norte a sul com eles, né, com ciclovias e entre outros elementos, mas a gente observa que ainda falta conexão entre alguns corredores de bicicleta, alguns se tem que dividir com os pedestres, né, ali por exemplo na rua São Paulo, e aí pode ocasionar alguns acidentes, né, obviamente. Então tudo isso passa pelo planejamento do plano diretor, que pode estar pensando nessas questões. Então aqui é um exemplo, né, o transporte público, né, 60 pessoas aqui, e 60 pessoas com carros individuais, né, o congestionamento que não dá. Então a gente vê lá na China, por exemplo, como eles têm toda uma atenção, né, com os trens voadores lá, que a gente viu, todos por energia renovável, elétrica, que conectam com conforto e rapidez grandes distâncias, né? Em La Paz a gente tem o sistema de bondes que, né, conectam a cidade de vários meios, também são com energia solar.
E é fundamental porque você consegue organizar, planejar melhor. Porém, a gente observa que aqui no Brasil ainda a gente, aqui, né, principalmente na região centro-sul, o carro ainda é visto como um elemento de status social e tudo ainda é feito visando ele, mas aí acarreta vários problemas, né? Sejam ambientais, sejam de condicionamento, entre outros, né? E aqui está também o exemplo de bicicleta, né? 60 pessoas, né, ocupando quase nada, né? Então esse era um pôster do Departamento de Trânsito de Munique, né, que estava fazendo esse planejamento urbano, tentando incentivar, né, o transporte público e a bicicleta aí como forma de encaminhamento aí de planejamento urbano. Beleza, galera? Então esse foi fechamos 3 vídeos sobre geografia urbana, né? Um conteúdo que dá para problematizar várias informações, vários elementos, né? Tem muita gama de coisas para ser cobradas no Enem, nos vestibulares, né? Então vocês podem fazer uns simulados aí sobre geografia urbana. Vou estar fazendo um aí em breve, disponibilizando o link também, e aí vocês vão poder trabalhar um pouco dos conceitos que a gente discutiu aí sobre a geografia urbana no mundo, no Brasil, e todas as discussões que ela acarreta, né? Desde a parte, né, desse fenômeno do urbano, né, dos formigueiros humanos, né, e tudo que eles acarretam entre si, as potencialidades, né, os problemas, a ligação com as cidades do futuro, né, da série do Expresso China, né, não deixe de assistir Expresso Futuro China, né, com o Ronaldo Lemos, lá do canal Futura, excelente para a gente estar pensando como vai ser as cidades do futuro. As cidades do século XX e XIX, a gente observou os limites, né, e possibilidades delas, né. Porém, o futuro, né, com a internet das coisas, a economia compartilhada, são novos desafios para a gente conseguir formar cidades mais sustentáveis, conectadas, fáceis, né, e que façam as coisas caminharem mais rápidos, né, no acesso a bens e serviços e relações sociais e não tenham muito dos problemas das cidades do século XX, né, como segregação social, trânsito e entre outros. Beleza, galera? Então espero ter sido útil aí nas reflexões, né? Esperamos aí no próximo bloco. Vou mandar alguns vídeos sobre geografia agrária, né? Valeu. Meu Instagram é edsantos1912. Meu e-mail é edvanderson.santos@ifc.edu.br. E aí estamos sempre à disposição para ajudar vocês em dúvidas que vocês sempre tiverem. Beleza? Valeu!